Aqui Atos dos Apóstolos, no seu verso 28, eu queria trazer algo, quando a bispa falou para mim no domingo, eu queria trazer algo referente ao que vai ser a campanha. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra que curar para curar. Não é diferente, né? Aqui, eu vou estar lendo aqui, porque o tempo é curto, eu vou estar lendo 28, no seu verso. No seu capítulo 28, no seu verso 8. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo, então foi-lhe fazer uma visita, e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos, orou e o curou. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi fazer uma visita, e logo depois de orar, impôs-lhe a mão, orou e o curou. Glória a Deus, aleluia. Aqui sabemos, aqui a caminhada de Paulo está prestes, quase no final da caminhada de Paulo, o último capítulo aqui de Atos dos Apóstolos. Logo depois Paulo vai preso, né? Só que eu quero falar dos prodígios. Aqui fala Paulo orou e curou. Lá no seu capítulo 19, no seu verso 11 e 12, fala que Deus operou milagres e curas através da vida de Paulo. Mas antes de chegar nisso, eu tive que voltar um pouquinho atrás, porque eu queria ver sobre curados para curar. E esse homem era Paulo nesse tempo. Ele foi curado para curar. Quando Paulo começou, ele era Saulo. Ali só muito pega de diversos jeitos, mas Paulo só foi tocado acima por uma estratégia. Não foi porque mudou o seu nome, mas sim por uma estratégia de Deus para agir na vida de Paulo e ele levar o Evangelho. Paulo, quando começou ali no seu capítulo 6 de Atos, quando o Estevão foi ali caminhando, ali, porque fazia milagres e maravilhas também no nome de Deus, Estevão foi apedrejado até a morte e Paulo estava presente. E ali Paulo adorou a morte de Pedro, de Estevão. E nisso me chamou muita atenção, porque Paulo, ali Saulo, ele adorava Deus, ele acreditava em Deus, só que ele não acreditava em Jesus. Então, algo tinha que acontecer na vida desse homem. Esse homem precisava passar por uma cura. Era uma cura espiritual. Ele estava cego, acreditando só em Deus, só que o véu já tinha sido rasgado. O tempo já era novo. A palavra já vinha com o amor de Jesus. Jesus já vinha pregar o amor. Amar o próximo como a si mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas. E ali, Saulo pede cartas para ir até a Macedônia, Damasco. Paulo pede cartas para ir até Damasco, para trazer os crentes presos. Paulo, a Bíblia vai dizer que Saulo era muito ruim com os cristãos, ele batia, levava preso. Então era um homem que precisava dessa cura. E eu fiquei, Senhor, mas era isso mesmo que era para trazer, era filho, porque ele precisou da minha cura. E a cura foi através do próprio Senhor. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, um clarão tomou Paulo ali e falou assim para ele: Paulo, por que me persegues, Paulo? Saulo, por que me persegues? E ali ele fica cego, e ele vai até a cidade, ele é ordenado para ele ir até a cidade. Quando o Senhor promove Ananias, o Senhor de Ananias estava lendo, mandou ele Ananias ir lá. Ananias teme, porque Saulo era um homem terrível. Saulo era um homem terrível, que ele tinha sua fama. Só que o Senhor ordena Ananias ir até lá e passar a mão sobre as vistas de Saulo e curar Saulo. No mesmo capítulo, no seu capítulo 7, acho que 20, Saulo já começa Paulo, já começa a sair para pregar o Evangelho do Senhor. Ali ele foi transformado. Nesses 3 dias, algo surpreendente aconteceu. Eu creio que nesses 3 dias o Senhor falou profundamente no seu coração. Eu creio que nesses 3 dias ele recebeu a cura do Senhor, a cura que necessitava, porque a Bíblia nos revela em Atos que quando o Senhor fala para Ananias ir lá, o Senhor, Ananias fala que não vai, ele teme, o Senhor fala assim: eis que ele é um que eu tenho como canal de bênçãos. Em outras Bíblias, em outras traduções, fala que ele é o que o Senhor queria para trazer o Evangelho do Senhor. Então, a pergunta que eu te faço nessa manhã é: curados para curar, não, a campanha que vai começar. O que você tem feito com a cura do Senhor? Deus. Era aqui que eu queria chegar. Paulo foi o que Deus fez com ele transmitiu. O que matava não mata mais, o que não amava ele começa a amar, o que
Isso aí é fácil, irmão. É fácil. Só que Deus, como o Cainha falou, só para complementar, como o Clebson falou, ele sabe de onde Deus tirou ele. Ele vai ficar sentado. A palavra pregou para mim também, irmão. Que a palavra tem que cortar para mim primeiro. Vai ficar sentado, vai ficar olhando. Deus te curou, irmão. Regaça a manga e vai para cima. O Jardim Brasil é grande. Começa pelo Jardim Brasil. Não tem expectativa de, Senhor, eu tenho vergonha. Eu tenho isso daqui. Começa a dar onde você mora. Começa a falar do amor de Jesus. Começa a falar que Jesus transforma, cura e liberta. Se dá como exemplo. Fala da onde Jesus tirou. Porque se você está aqui, é algo que Deus fez para você. Ninguém vem aqui de graça. Nós vem aqui primeiro no sofrimento. Ninguém é difícil vir. Porque a palavra fala assim: vim pelo amor, senão pela dor. A maioria é pela dor, irmão. Não tem essa que você veio aqui, eu vim aqui para adorar o Senhor. Tá bonitinho, não. Alguma coisa aconteceu. E essa alguma coisa que aconteceu, você veio, entrou através dessas portas. Deus fez para você. Então transmita isso. Nessa manhã Deus está falando assim para mim: o que você tem feito para mim e para a igreja? O que você tem feito com a cura que Deus te deu? Tem guardado aí no banco? Porque o seu nome está escrito aí no banco. Deus sabe que você vai vir, mas você tem que vir diferente, tem que fazer diferente. Tem que guardar e usar aquilo que Deus nos deu. Irmãos, todos os dias é fácil falar de mim, mas temos que mostrar. Como foi falado nesses dias atrás, o que você é quando você está sozinho. Eu pego sozinho quando eu começo a pensar algo estranho, eu vou para a Bíblia. Eu começo a orar. E essa palavra o Senhor me deu, inclusivamente, no domingo, lá, quando esvaziou o hospital, eu estava ali, Senhor, eu comecei. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E veio do nada a palavra. Fala de Paulo, filho. Aquele nada por ele. Fala de Paulo. E aí Deus foi me dando algo, só sem ler a Bíblia, sem abrir a Bíblia. Isso é bom quando você tem contato, a relação direta com o Senhor. Então, que você tenha abrir os olhos espirituais. Usar aquilo que o Senhor te deu de mais importante. O que eu quero dizer, eu estou lá, às vezes eu estou parado, não. Estou falando de Jesus para outro. E é tão gratificante quando a pessoa olha e fala assim: você é cristão? Nem te chama de igreja, porque a gente até onde ela é. Eu escutei isso esses dias. Você é cristão? Falei, sou, graças a Deus. Aí já deu a referência lá, mas falou. Aí eu vou falar, amém, glória a Deus. É ouvido quando eu passei por vocês, só o seu jeito de falar. Então, nós temos que transmitir isso, somos o sal da terra. Deus me curou, não foi para mim ficar parado e não falar do amor dele. Deus não me libertou das drogas, não me tirou do mundo. 20 anos de droga não é fácil. Deus me trouxe aqui para fazer a diferença, aqui em todo lugar por onde eu for. E é isso que nós temos que fazer, transmitir aquilo que Deus nos deu. E foi até aquilo que o Senhor me deu, e espero que o Senhor saia nessa manhã com essa palavra, e guarde no seu coração e use.